setor privado e parte importante do Congresso lideram ofensiva para derrubar o aumento do IOF anunciado na quinta passada pelo Ministério da Fazenda. O ruído chegou à mesa do presidente da República. Eu apurei que Lula convidou os presidentes da Câmara e do Senado para um almoço fora da agenda no Palácio da Alvorada, nesse último domingo, para discutir este assunto. Lula disse a Mota e ao Columbre que foi ele quem deu o aval para o imposto de renda. Para o aumento do imposto, não de renda, IOF, perdão, tomou para si a responsabilidade e ouviu dos chefes do Legislativo que estão abertos ao diálogo. Mas fato é que Mota, apesar de muito próximo a Haddad, viu, eles são amigos, não gostou da entrevista que o ministro deu ao jornal O Globo no fim de semana. O ministro da Fazenda disse que vencer o déficit estrutural depende muito mais do Congresso, que é quem dá a última palavra sobre tudo. Nas palavras de Haddad, vivemos hoje um quase parlamentarismo. Mota reagiu com firmeza nas redes sociais. No post, ele afirmou que a Câmara tem sido parceira do Brasil. Segundo interlocutores do deputado, ele não gostou dessa transferência de responsabilidade, culpar o Congresso pelo aumento de gastos que ele julga ser do Executivo. A alta do imposto teve péssima repercussão no parlamento. Já são 20 projetos de decreto legislativo para assustar a medida. Haverá pressão na próxima reunião do Colégio de Líderes, na quinta-feira, acontece toda quinta de manhã, para pautar um desses PDLs em plenário. Embora isso seja pouco provável. O líder de um importante partido do Centrão me resumiu de uma maneira simples. Não temos pautado PDLs, disse ele. O setor privado, por meio de diversas confederações ligadas à indústria, agronegócio, mercado financeiro, comércio e seguradoras, também se insurgiu por meio de um manifesto publicado ontem. Citou o aumento dos custos para produzir, a imprevisibilidade, o impacto na importação de insumos e também impacto sobre o VGBL, que é um plano de previdência. Concluiu dizendo que o IOF não é um imposto arrecadatório e que é preciso enfrentar os problemas crônicos do orçamento para acabar com a contínua elevação de impostos. Por fim, pediu ao Congresso que anule o decreto do governo federal. Vem comigo que eu vou espelhar esse manifesto para vocês no telão, começando pelos signatários. Olha quem está ali, CNSEG, que é seguradora, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Indústria, da Agricultura, do Sistema Financeiro, Abrasca, e começa dizendo que o setor brasileiro recebe com preocupação as medidas anunciadas pelo governo federal de aumento da alíquota do IOF. Gera imprevisibilidade, ali já no segundo parágrafo, aumenta os custos para produzir. Olha, os custos das empresas e dos negócios com operações de crédito, câmbio e seguros serão elevados. Já tem até uma conta, uma estimativa de 19,5 bilhões de reais apenas no que resta do ano de 2025. Para 2026, o aumento do custo chega a 39 bilhões de reais. Isso encarece o crédito, gente, seca o crédito também, aumentando a carga tributária do IOF sobre empréstimos para empresas em mais de 110% ao ano e, ao mesmo tempo, expõe assimetrias. Aí fala do VGBL, do plano de previdência e diz que iniciativas arrecadatórias com aumento de impostos impactam negativamente a construção de um ambiente econômico saudável. O IOF é um imposto regulatório e não arrecadatório. Esperamos que o Congresso Nacional se debruce sobre o tema e avalie com responsabilidade a anulação do teor do decreto do governo federal. Essa é a manifestação de diversos setores, diversos segmentos aí do setor privado. Ontem eu publiquei na minha coluna do UOL à tarde que houve um almoço no domingo. Esse mal-estar começou na quinta-feira, com o anúncio do aumento do IOF. Pouco depois, no mesmo dia, horas depois, o Ministério da Fazenda recuou em parte dessas medidas, anunciou que aplicações de fundos no exterior e também investimentos de pessoas físicas, remessas com destino a aplicações a investimentos no exterior de pessoas físicas não seriam taxados, mas outros foram mantidos. Por exemplo, se hoje você vai fazer uma compra de dólar em espécie, ou então uma operação no exterior, cartão de crédito, cartão de débito, cartão pré-pago, tudo isso vai ser taxado. As empresas também, tanto grandes como pequenas, empresas pertencentes ao Simples, como as grandes empresas e indústrias, vão pagar mais IOF, chega a uma carga de 3,5%, principalmente as grandes, e por isso toda essa repercussão negativa. Na minha coluna eu publiquei esse almoço com os chefes do Legislativo e o presidente Lula. Ele tentou colocar panos quentes na crise,
Mota e Alcolumbre têm sido interlocutores muito frequentes e muito próximos a Luiz Inácio Lula da Silva, e é claro que esse diálogo vai ser mantido, mas há uma pressão crescente no Congresso. Isso vai se materializar na quinta-feira, nessa reunião logo pela manhã do Colégio dos Líderes, com esse pedido para pautar a urgência desses PDL. Já são 20 na fila, muitos deles assinados por próceres da oposição, tanto na Câmara como no Senado. A chance disso prosperar, por enquanto, pelo que eu ouvi, é pequena, principalmente dada essa relação, nessa amizade de Mota e Alcolumbre com Lula, até porque seria entendido como um tensionamento muito acima do desejado com o Poder Executivo. Mas, de qualquer forma, o bode está na sala. E está na sala também com o Mota, que mesmo depois desse almoço com Lula, olha o que ele postou no domingo à noite, foi ontem de manhã. Bom dia e boa semana. Lembrando que eu disse logo que assumi, o Estado não gera riqueza, consome, e quem paga essa conta é a sociedade. A Câmara tem sido parceira do Brasil, ajudando a aprovar os bons projetos. Vamos continuar assim, mas quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. Uma referência óbvia ao Poder Executivo. O Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. O Brasil não precisa de mais imposto, precisa de menos desperdício. É um pouco isso, mas não é totalmente isso. A gente sabe que a Câmara e o Senado gastam muito, a começar pelos 50 bilhões de reais de emendas parlamentares. Uma coisa que é sempre citada e foi lembrada ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por exemplo, eles estenderam a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Isso custa 25 bilhões de reais, mas eles não apontaram a fonte de compensação necessária para cobrir essa renúncia de receita de 25 bilhões de reais. Isso é demandado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e o Supremo determinou que fosse dessa maneira. Aí eles aprovaram, o Congresso aprovou um arremedo de projeto falando de fontes de receita, multa de INSS, contas no exterior, repatriação de recursos. Isso nunca aconteceu, nunca se materializou. Portanto, temos um buraco de 25 bilhões de reais no orçamento que não tem compensação por essas e outros, e também porque o Poder Executivo é perdulário, você precisa achar novas fontes de financiamento. Ontem teve um evento no BNDES em que o presidente, para comemorar o Dia da Indústria, que foi no domingo, mas foi comemorado ontem no BNDES, várias pessoas importantes, políticos importantes participaram, o Haddad estava lá e o Mercadante, que é o presidente do BNDES, teve isso a dizer na frente do Haddad. Mas nós já tivemos IOF muito mais alto do que esse que está aí. E o IOF tem uma função de contração monetária, porque aumenta o custo do crédito. Mas a Selic gera dívida. O IOF gera receita, diminui o problema da relação dívida-PIB na sustentabilidade. Eu estou entre aqueles que nós precisamos olhar gastos estruturais e repensar como é que a gente aumenta a eficiência do gasto público, protegendo os que mais precisam, mas nós precisamos de uma agenda que não pode ser só do ministro da Fazenda. Ele falou de uma agenda de todos e sugeriu também, como fonte de arrecadação de recursos, taxar as bets, né, que são as apostas online, que têm crescido muito, são responsáveis por aí um desvio importante da renda de famílias, principalmente, muitas vezes, famílias mais humildes que não têm totalmente o acesso à informação e famílias de alta renda também que acabam ficando viciadas nessa jogatina. Pessoal, vou chamar um rápido intervalo comercial para quem nos acompanha pela TV. Quem está conosco no YouTube, continue comigo para acompanhar a movimentação das bolsas pelo mundo. As da Ásia já fecharam em alta, olha lá. Tóquio subiu 0,58, Hong Kong 0,43 e a China uma queda pequena de 0,18. Vamos passar rapidamente pelas europeias, que estão a pleno vapor. Paris sobe 0,27, Londres 1,10, Frankfurt 0,91 e Madrid 0,16, todas no azul, ainda repercutindo essa extensão do prazo que o Donald Trump deu à União Europeia. Na sexta-feira, ele fez aquela ameaça de taxar as importações da União Europeia com uma tarifa de 50% a partir do dia 1º de junho. No fim de semana, conversou com a Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, pelo telefone, e disse: não, peraí, vou esperar mais um pouco até o dia 9 de julho. Assim ficou, o mercado respirou aliviado. Vamos para o fechamento ontem do Brasil, negociação muito pequena, porque tinha feriado nos Estados Unidos, aí o dólar subiu um pouquinho, 0,52, foi a R$ 5,67, e a Bovespa também subiu um pouquinho, 0,23, 138, pouco mais de 138 mil pontos. Ontem teve uma divulgação importante, vou chamar a atenção para vocês, do déficit nas contas externas, né, que é a transação que a gente faz com o exterior, as transações correntes,
depois tem balança comercial, mas ontem veio isso. Olha, em abril de 2025, um déficit de 1,3 bilhão de dólares, vocês devem estar pensando, isso é imenso, é grande mesmo, mas retrocedeu um pouco em relação ao abril de 24, ficou abaixo do que os economistas esperavam, eles imaginavam um déficit de 2 bi, e aí na tela seguinte que fala sobre, olha, o déficit acumulado em 3,22% do PIB, em 12 meses deve ficar por volta disso mesmo, e na próxima tela a gente tem um investimento direto no Brasil, aquele investimento produtivo, e abril de 2025 subiu em relação a abril de 24, né, 5 bilhões 490 milhões de dólares. E aí o que fica, né? Março e abril você teve uma pequena queda no déficit das contas externas que vinha num crescendo, uma leve queda que pode ser considerada como estabilidade, a gente não sabe se isso significa uma inflexão ainda, as importações cresceram menos, mas ainda estão fortes, e isso reflete a demanda interna, reflete uma economia muito aquecida. E a balança comercial, atenção, olha, o superávit na balança comercial no primeiro quadrimestre do ano, né, de janeiro a abril, caiu de 24 bilhões de dólares no ano passado para 15 bilhões de dólares neste ano. Isso também reflete o aumento das importações, isso deve mais ou menos aí se estabilizar até o fim do ano. Outra declaração importante que saiu ontem foi da Magda Chambriard, nesse mesmo evento do BNDES que eu mostrei para vocês, para comemorar o Dia da Indústria. Ela falou o seguinte: se o petróleo continuar caindo, vamos reduzir os preços dos combustíveis. Estou falando da gasolina, as palavras da Chambriard, gasolina, diesel, do querosene, de aviação e do gás de botijão. Lembrando que o diesel já teve o preço reduzido 3 vezes esse ano, e a gasolina, a última mexida nos preços foi no meio do ano passado, uma pequena alta.